Olá, gente, tudo bem? Eu me chamo Juliana, sou professora aqui do Sobre Humanas, professora de redação, e quero conversar um pouco com vocês sobre o tema da UERJ de 2022. Talvez você deva se perguntar assim, mas por que ela vai conversar sobre o tema que já passou, gente? O que ela tem na cabeça? A questão toda é que, muitas vezes, vocês acabam se enrolando porque não conseguem fazer um planejamento textual que faça sentido principalmente para vocês. E aí, para isso, eu quero te ajudar a começar a pensar desde a frase tema, tá? Vou compartilhar com vocês os slides que eu preparei aqui para a gente pensar, né, em mesmo do que a UERJ nos propõe. Deixa eu olhar para ver se está compartilhando. Minha internet hoje está, né? Hoje só não. É uma tristeza essa internet que nos ofertam. Vamos lá. Bom, a gente teve, então, né, nessa última prova, o princípio de certeza não é verdade, deve orientar as pessoas na condução de suas vidas públicas e privadas. A UERJ manteve o seu padrão, né, desde que começou a adotar o livro, que é trazer um trecho do livro, dessa vez um trecho ao final. Alguns alunos pensaram, ela não trouxe o tema central do livro como ela vinha fazendo, mas não tem desespero, né, gente? A gente não está aqui para tentar adivinhar tema, a gente está aqui para se preparar para qualquer tema que apareça. Então, não tem porquê, né, a gente ficar, meu Deus, a gente não vi esse tema, enfim, achei que esse é o tema central, que era corrupção. A minha dica sempre é a gente ler esse trechinho, sublinhar, né, e tentar fazer relações com outros elementos do livro e fora do livro, que a gente consiga identificar, que a gente consiga se lembrar no momento de fazer a redação. Então, a gente tem aqui uma conversa do Spinoza, que fala sobre a sua certeza íntima, né, ao final do livro, de identificar que a Celeste era a assassina, né, mas que ele também não conseguiu perceber ao longo do livro porque ele tinha outras certezas, né, como a certeza de que era um homem, de que era alguém da própria polícia, enfim. Essas certezas que conduziram a investigação dele ao longo do livro, ao final do livro ele fala, não pode conduzir a investigação. Bom, no final da narrativa, o detetive Spinoza defende que certeza não é verdade para o personagem. Esse deveria ser um dos princípios básicos na condução de uma investigação policial. Aí a banca nos pergunta: o princípio de certeza não é verdade deve orientar as pessoas na condução das suas vidas públicas e privadas? Você já leu o tema e você foi ler o trechinho lá. E aí você anotou. É importante, eu sugiro anotar, porque a gente consegue olhar melhor o que a gente tem na nossa cabeça, né? Está lá anotado, está materializado no seu rascunho. Então, você leu o tema, aí você foi ler o trechinho que a banca trouxe, fez algumas anotações que vão depois te ajudar a pensar a fundamentação, por exemplo, até fazer uma introdução, porque você começou a se lembrar de coisas do livro que se relacionam a essa conversa, de outras situações fora do livro que se relacionam a essa conversa, que se relacionam à investigação, e aí você vai isolar a frase tema. Só trouxe para você aqui um padrão de resposta da UERJ, né? A UERJ trabalha também na redação com padrão de resposta. E o que ela vai nos dizer é que há várias abordagens possíveis, mas todas elas a gente tem que pensar, em todas elas a gente precisa pensar numa argumentação coerente e consistente. Bom, a dificuldade da UERJ, ela se dá exatamente porque há várias abordagens possíveis, você precisa escolher os caminhos. É diferente de um Enem cuja natureza ali da frase tema não é polêmica, né? Ou seja, o Enem já te indica o caminho que você tem que percorrer, você não tem ali muitas possibilidades de resposta. A UERJ já vai te exigir, de fato, uma problematização, como eu já abordei, a gente já trouxe aqui em outros vídeos, em outras postagens, que é o que vai possibilitar, inclusive, a argumentação, tá? Bom, a gente vai isolar lá a frase tema. Nosso rascunho, ela já está lá em negrito, você puxa a setinha, enfim, não sei como é que você vai fazer. Você vai escolher como é que você vai organizar isso no seu papel. Antes de a gente olha a frase tema e a gente tem 3 possibilidades de respostas, né? Sim, não e depende. A minha sugestão é que antes de você responder, porque geralmente vocês fazem um caminho que é, olhou a frase tema, já pensa na resposta para depois pensar nos argumentos relacionados a essa resposta. E isso às vezes faz com que vocês se embananem um pouco. Antes de pensar nessa resposta, olhem para a cabeça de vocês, para a bagagem de conhecimento que vocês trazem, né? Porque ao longo da formação de vocês, vocês foram concebendo coisas aqui na cabeça de vocês. A partir da experiência de leitura, a partir daquilo que vocês viram, daquilo que vocês ouviram, daquilo que vocês viveram. Eu também. A gente vai concebendo o mundo e a gente vai deixando essas concepções aqui dentro da nossa cabeça. Então, em vez de a gente já responder sim, não, depende,
comecem a destrinchar a frase tema. Por que eu sugiro isso? Porque eu acho que quando vocês já imediatamente respondem e começam a escrever a redação, vocês, no meio do caminho, vão se dando conta de que vocês não pensavam necessariamente, olhando para dentro aqui da cabeça de vocês não concebem a ideia necessariamente do sim, não e depende. E aí começa assim, poxa, não tem mais argumento para o D2, cara, argumento do D2 que vai contradizer a sua tese inicial do sim, não e depende. Por isso, a minha dica é destrincha a frase tema. Por exemplo, nesse exemplo aqui, nesse tema, o que é certeza para você? Como é que você vem concebendo essa noção de certeza? O que é verdade? O que você entende com verdade? Como verdade? Você tem exemplos? Poderia dar exemplos? E o que você concebe como vida pública? O que você acha que é a vida pública? Quais ações, quais exemplos para você são ali dentro da esfera pública? E a esfera privada? O que você concebe como algo da esfera privada? Você tem exemplos? Porque conforme você for anotando tudo isso, você pode até, inclusive, ainda há pouco conversava com uma aluna particular, o seguinte, né? Na minha percepção, a vida pública e a vida privada são muito indissociáveis, é muito difícil de a gente separá-las. Mas se eu então entendo isso e vou trabalhar a partir dessa perspectiva na minha redação, que é aquilo, por exemplo, que um policial faz na sua vida pública, ao ter uma certeza de que as pessoas negras são potenciais criminosos ou que são criminosas, eu, por exemplo, acho que dificilmente na sua vida privada ele não leva esse tipo de concepção racista, né? Esse racismo que está nele, né, que está na sociedade brasileira, aparece nas suas ações enquanto agente público e aparece também, certamente, nas suas ações da esfera privada. Então, essa separação entre esfera pública e privada, na minha concepção, para mim, ela não existe efetivamente. Então, se eu vou trabalhar isso na minha redação, eu preciso dizer ao meu interlocutor, ao meu leitor, à minha leitora, que eu vou fazer isso. Eu costumo dizer que é um pacto de honestidade que eu estabeleço com a pessoa que vai ler meu texto. Ela precisa entender de onde eu estou partindo para entender o que eu estou defendendo ou o que eu não estou defendendo. Orientar também é uma expressão importante para a gente pensar no que a gente entende como orientar, né? Como é que a gente pode até usar outros elementos ao longo da redação, para não ficar repetindo orientar, mas para fazer referência à frase tema, até para ter uma progressão aí da frase tema ao longo do meu texto. Mediar, conduzir, a palavra condução já aparece na redação, né? Nortear, eu gosto de sulear, seguindo Boaventura de Souza Santos, né? Enfim, a palavra orientar também é uma expressão que você pode pensar em outras expressões do mesmo campo semântico, até para te ajudar na não repetição ao longo do texto. Depois que eu faço esse mapeamento, né, depois que eu consigo cartografar aí, depois que eu respeito esse meu processo de pensamento, eu vou olhar o que eu escrevi e falar, bom, eu acho que sim, deve orientar. Não, acho que não deve orientar. Acho que depende. E aí eu vou conseguir, inclusive, identificar que esses elementos que eu destrinchei, que eu fui elencando, eles não só me ajudam a identificar aquilo que de fato eu acredito acerca da frase tema, como também servem de elementos para fazer minha introdução ou para fazer o meu desenvolvimento, porque eu já elenquei também exemplos que podem estar na minha fundamentação. E aí sim eu posso partir para a escrita. É isso, espero ter te ajudado. Fica aqui com a gente, né? Vamos voltar a falar sobre outras coisas, né, relacionadas ao R, esperando aí o que a banca vai nos falar como livro, para a gente começar a pensar nessa preparação mais focada também. Até a próxima.